Muito bem, amigo, voltamos então com o seu boletim do esporte aqui pela Terceira Via TV. Vamos falar dos clubes nossos do estado do Rio, as coisas do futebol de campos. Fernandinho Antônio, o Botafogo, como se não bastasse estar ali na zona de rebaixamento e tal, na reta final do campeonato, o presidente que estava sendo questionado por atletas, por salários atrasados, por direito de imagem, enfim, aquelas coisas que a gente sabe perfeitamente, resolveu aparecer, porque segundo o próprio goleiro Jefferson, ele não aparecia no estádio para ver um treinamento desde antes da Copa do Mundo, não é? E ele resolveu comunicar, acho que nem apareceu no estádio, ele resolveu comunicar que 4 jogadores titulares, né, jogadores que estavam realmente imprescindíveis à equipe, pelo menos tecnicamente, estavam demitidos, sumariamente afastados, para nem aparecerem no treino daquele dia, porque estariam insuflando a torcida, com declarações contra a diretoria. Né? Como é que você vê esse negócio? Olha, o caso primeiro começou com o problema do Sheik. Do Sheik. Mas a atitude do presidente do Botafogo, na minha forma de analisar, ela foi errada na medida em que o Botafogo contratou alguns jogadores que chegaram ao clube sem que o clube tivesse a responsabilidade de pagá-los. Porque foi um acordo com empresários, no caso do Sheik especificamente falando, em que eles recebiam desses empresários. Teve até atleta bancado pelo Corinthians. Então o que estava acontecendo? Quando havia um questionamento no vestiário, antes dos treinos e dos jogos, com relação aos atletas da casa, que estavam com os seus salários atrasados, esse grupo liderado pelo Sheik fazia questão de citar que o deles estava em dia. E isso começou a gerar um desconforto a nível de relacionamento do grupo com a comissão técnica e do relacionamento do grupo com a diretoria. Se você está ganhando, fica na sua. Ou então, você chuta o balde. Mas os dirigentes erraram em aceitar esse tipo de acordo e em função do comportamento dos atletas, que estavam em dia e esnobando aqueles que não estavam recebendo rigorosamente em dia, uma atitude teve que ser tomada. Porque a decisão não foi especificamente somente do presidente, não. Ele se reuniu com a comissão e foi feita uma avaliação para chegar à conclusão da dispensa. Não foi feita a revelia, não. O técnico tomou conhecimento. A não ser que a imprensa, principalmente a da capital, esteja em contradição com relação ao que foi colocado. E eram titulares, né? O Emerson Sheik, Bolívar, Edilson e Júlio César. E Edilson era genro dele, né? Genro, né? Genro dele. Genro do presidente. Do presidente. Foi também na barca. E é um lateral direito, um jogador bom, né? Bom, um bom jogador. Aliás, todos eles. Ele joga nas duas, né? Todos joga no meio também. Agora, você acha que o presidente falou, inclusive, com jogadores que estão saindo da base e tudo mais, que prefere jogadores atuando e tal. Você acha que da situação que está o Botafogo, ele escapa do rebaixamento? Olha, ele sofreu essa derrota para o Vitória por 2-1. Tem agora um jogo difícil, apesar de ser no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Meio de semana. Pois é. O Botafogo tem ainda condições de reverter essa situação. Agora, na medida em que você sofre uma derrota em um jogo em casa, principalmente contra os times que estão no confronto direto, mais adiante fica complicado você sair do buraco. O Botafogo tem que buscar a reação agora. Pois é. O Fluminense vai jogar também... Joga no Maracanã contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. É um jogo... Não conseguiu superar a equipe do Bahia. Apesar de ser a melhor equipe do Rio de Janeiro, mas vem oscilando na competição. E o Bahia, inclusive, ganhou pela Copa do Brasil, né? Um time do estrangeiro, um time de fora. E tem um detalhe, ganhou também no Campeonato Brasileiro, fez uma boa exibição, como você está dizendo, e é um time meio marrento, né? É um time que tem o apoio de sua torcida, é um clube que quando joga em casa faz a diferença, mas esse jogo contra o Fluminense será no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai jogar fora? O Flamengo foi a grande surpresa. A gente imaginava que o Flamengo conseguisse uma boa apresentação contra o Santos. O Flamengo que vinha de uma derrota para a equipe do Vitória, jogando bem inclusive, sofreu essa derrota para o time do Santos e tem agora a missão de ir ao Orlando Scarpelli
encarar a equipe do Figueirense. Figueirense. O Flamengo ficou 5 jogos sem perder assim que o Vanderlei Luxemburgo assumiu. E Isso. agora está a 5 partidas sem conseguir um resultado satisfatório. Você vê como é que são as coisas, né? O Vanderlei assumiu, o Flamengo obteve 5 vitórias. Estava em 13º, né? Agora o Flamengo Subiu. já está a 5 jogos sem Tá em vencer. 10º, né? E isso já Tá em 10º. preocupa porque foi feita uma previsão de retomada da equipe do Flamengo nesse segundo turno do campeonato. Foi a mesma coisa, quando o Vanderlei assumiu, foi a mesma coisa que quando o Filipão assumiu o Grêmio. O Grêmio estava lá embaixo, né? E agora está brigando pelo G4. Você implantar seu método de trabalho no transcurso de uma competição é complicado, apesar da bagagem e da experiência do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas independente da competência dele, o Flamengo tem muitas limitações. Agora vamos falar sobre... Eu queria perguntar, depois vou perguntar ao Jamaica sobre os árbitros da LCD, que você conhece vários. Como é que está o nível? Se eles têm muita orientação, se tem palestras, se tem ali alguma coisa, se assiste um vídeo para saber se olha aí, como é que o juiz errou lá no Rio de Janeiro, como é que errou e tal. Você vai me dizer sobre isso agora mesmo. Vou perguntar só a Fernandinho. Eu estava conversando com o Maguinho aqui na última sexta-feira, e eu falava que o jogo do Macaé, no dia seguinte, no sábado... Contra o Duque de Caxias? Não, o jogo foi pela Otávio Pinto Guimarães, não. O jogo foi pela série C do Campeonato Brasileiro. Série C. Né? Em que o Macaé acabou vencendo por 1-0 e se classificou para A próxima fase. para mata-mata, né? Mata-mata. Aquele mata-mata que classifica 2, ou 4, aliás, são 8 classificados e 4, os 4 primeiros estarão, que vencerem o mata-mata, estarão para o confronto final. Para o confronto final, para subir para a Série B. Né? E a notícia é que o estádio lá do Macaé, Cláudio o Cláudio Moacir, e estaria com os portões fechados, ia ser disputado com portões fechados. É porque houve um problema na parte superior. Isso aí foi porque interditado. As telhas, né, se desprenderam da sustentação do teto da arquibancada e o estádio está vetado para público, mas não para jogos. Tá, e o Maguinho disse a mim o seguinte aqui, o Luiz Cândido, me perdoe, ele já falou assim, eu estou falando na televisão, que me perdoe o Macaé, o pessoal lá, porque com o portão aberto ou fechado, a torcida é muito menor que a torcida de Americano ou Goitacás, que comparece a Concordo, porque eu já fiz jogos lá do Americano em que deu mais público de Campos do que propriamente da cidade de Macaé. Macaé é pouco torcedor, né? Não, tem até muitos, mas o torcedor não tem os macaense, fanáticos que temos aqui. ele tem a mesma postura do torcedor capixaba. Isso. Torce mais para os clubes do Rio. Olha que o Espírito Santo é um outro estado. Mas você vai no futebol do Espírito Santo, a maioria torce para Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. E em Macaé ocorre o mesmo. É a mesma coisa de Juiz de Fora, né? Que é mais perto do Rio, eles torcem para os clubes do Rio e não torcem para os clubes de Minas. É verdade, a Manchester Mineira, que hoje tem 2 grandes praças de esportes, a região de Juiz de Fora. E lá a cultura não é nem de torcer para Cruzeiro e Atlético, é de torcer para os clubes nem do América Rio de Janeiro, Mineiro, né? Perguntando a Jamaica sobre aquilo que eu estava comentando aqui, a LCD, ela promove esse tipo de treinamento? Não, teve um ano aí, foi um ano retrasado, que veio Carlos Elia Pimentel, veio aqui, deu uma palestra no campo do Goitacás, deu uns treinamentos, trouxe uns atos para dar treinamento, e de lá para cá parou. As arbitragens, eu estive conversando com o Luiz Louro, que temos que renovar, pegar uns meninos de 17 a 25 anos, que é o resto da federação OMIT, né? Para poder qualificar os garotos, para poder ser um profissional no futuro. E aqui não temos isso. Eu chamei o Maguinho, que é da federação também, para a gente dar esse curso aqui. Só que o Luiz Louro não se prontificou em nada até agora. Mas vamos ver. Precisamos, porque os nossos hábitos da antiga estão muito barrigudinhos. Barrigudinho. Então, só para encerrar, Fernandinho Antônio, as obras do Americano. Continuam, não tão acelerada como deveria, mas tudo dentro do planejamento de se entregar dos 3 campos do CT, 2 agora no mês de dezembro e mais 20 alojamentos, que são 20 suítes, também nesse mês de dezembro. E parte do centro administrativo. Isso implica de que no mês de janeiro de 2015
o americano já poderá utilizar as salas do centro administrativo, sem precisar alugar nenhuma sala aqui pelo centro da cidade, porque o prazo final de entrega do Godofredo Cruz, a nível das salas que estão sendo usadas no antigo Parque Aquático, é agora em dezembro. Então o americano já vai poder iniciar o ano de 2015 tendo 20 suítes, 2 campos do CT e mais as salas do centro administrativo. Muito bem, Fernandinho. Eu espero contar com você, inclusive, ainda essa semana, para você não ficar tão distanciado assim da gente, o público fica cobrando. Depois da rodada do meio de semana, quinta-feira, você vir aqui, ou sexta, como você quiser, para Será um prazer. a gente bater um papo. Jamaica também já está convidado antecipadamente para a semana que vem voltar, para a gente comentar. Segunda-feira estamos aqui. Comentar as arbitragens do final de semana. Vamos tentar qualificar a liga você também. Você fica de olho lá, porque... E qualquer coisa, estou filmando também, trazendo para vocês. Tá certo. Obrigado. Minha gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço a todos e até amanhã às 13h30 com nova edição do Boletim do Esporte.